A santa paz de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Que a graça, o amor e as bênçãos do Senhor estejam junto conosco para mais uma vez nós cumprirmos o nosso propósito e nos colocarmos diante dos pés do nosso Senhor e nos alimentarmos da sua palavra sagrada, o alimento do nosso espírito, da nossa alma que nos fortifica e nos enche de fé e coragem e agradecimentos ao nosso Pai. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Todos os dias fazemos a leitura diária da Bíblia. Iniciamos essa leitura no livro de Gênesis, capítulo 1, e hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Levítico, capítulo 2. Levítico é um livro importantíssimo para que vocês tenham uma ideia, uma noção. Muitos historiadores, estudiosos da palavra de Deus, eles afirmam que o apóstolo Paulo, quando escreveu a epístola aos Hebreus, ele se baseou no livro de Levítico, porque lá nós vamos ver muito a respeito das leis que foram empregadas aos filhos de Israel durante a peregrinação deles quando saíram da terra do Egito rumo à terra prometida, que era Canaã. E também era um livro usado como livro base para que as crianças judaicas aprendessem a respeito da palavra de Deus. O primeiro livro, o livro principal que eles liam, era a base do estudo bíblico, era o livro de Levítico. Porque nesse livro nós vamos ver sobre as ofertas, como que se faziam essas oferendas ao Senhor. Vamos ver sobre os sacerdotes, a que parte cabe o sacerdote, porque o sacerdócio é um trabalho feito ao Senhor. E o Senhor separou, sim, uma parte para os sacerdotes, porque eles também tinham que viver, eles também tinham que alimentar a família deles, era um trabalho que eles faziam ao Senhor, mas o Senhor também tinha a parte dos sacerdotes, né? E porquê das roupas deles, como que eles faziam o holocausto, como que faria cada oferta, porque são várias ofertas, não é só a oferta do holocausto. Hoje nós vamos ler a respeito da oferta de manjares. Essa oferta de manjares é uma oferta de submissão. É o filho de Israel, os filhos, né, de Israel, os hebreus, se colocando sob submissão ao Senhor, e eles faziam essa oferta de manjares. Então vamos começar no verso 1 do capítulo 2, diz assim: E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. Glórias a Deus. Por que flor de farinha? Algo muito importante que nós temos que entender sobre as ofertas. Todas as ofertas são ofertas mortas, porque nós estamos nos submetendo ou pagando o nosso pecado, sempre em simbolização à submissão ao Senhor. E assim como nós lemos no capítulo de ontem, capítulo 1 de Levítico, o holocausto, eles primeiro matavam aquele gado, se fosse o gado, fosse o cabrito, se fosse a rolinha, o pombinho, primeiro eles matavam, depois faziam a oferta queimada. Aqui é a mesma forma, nós estamos falando da farinha, mas não é o grão da farinha, nós não estamos pegando a flor do trigo, né? Porque ali existe vida, né? Quando está na flor. Aqui é a flor da farinha, então ele já foi moído. Essa flor de farinha é aquela farinha mais fininha, é o ingrediente principal, né? Era o que havia de melhor na farinha, era a flor da farinha, aquilo bem fininho. E por que a flor da farinha? Além dela ser a melhor parte da farinha, porque ela é mais moída, justamente por ser mais moída que ela está representando as provações, as tribulações do nosso dia a dia, aquelas dificuldades que nós passamos, porque a vida é assim, ela muitas vezes nos aperta, nos espreme, nos esmaga, né? Judia de nós. Então essa flor de farinha, aquela farinha mais fininha, é que é feita a oferta de manjar. E diz assim, e atrará ao filho de Abraão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do azeite,
com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. A oferta da farinha com azeite também é uma oferta queimada. E o sobejar da oferta de manjares será de Arão e os seus filhos, coisa santíssima, e da oferta queimará ao Senhor. Então, ele diz assim que ele vai levar essa oferta e uma parte dessa oferta será queimada, outra parte dessa oferta será do sacerdote, né? de Arão e seus filhos. Porque diz assim, olha... E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Assim como o holocausto é de cheiro suave ao Senhor, também a oferta de manjar, ela é queimada e é de cheiro suave ao Senhor. Aqui está falando da flor de farinha crua, porque pega a flor de farinha, mistura com azeite, coloca o incenso em cima e queima. Mas no verso 4 fala se for oferta cozida, diz assim: e quando ofereceres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha amassados com azeite e com cascorões asmos untados com azeite. Cascorões é uma massa bem fininha, é quase como se fosse um biju, que é muito fininho, que pode quebrar. Então, se assasse, pegasse a flor de farinha, misturasse ela com azeite, tinha que fazer ela uma camada bem fina, colocar ao forno e depois levar para ser oferecida, né? A oferta queimada. No verso 8 fala: então trarás a oferta de manjares, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Então não era a pessoa que chegava lá e colocava no altar. Absolutamente tudo que se oferecia se levava até o sacerdote, e quem colocava no altar e quem fazia a oferta queimada era o sacerdote. Somente ele tinha essa função. Nenhuma outra pessoa que não fosse do sacerdócio tinha esse direito de fazer a oferta. Era tudo entregue na mão dele. No verso 11 nós vamos ver o que não pode. Nenhuma oferta de manjares que ofereceres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nós já lemos antes que o fermento representa o pecado, né? Quando você coloca o fermento, ele faz crescer e deformar e representa o pecado. Então, se você está fazendo uma oferta de submissão ao Senhor, esse pão é aquele pão asmo, aquele que o Senhor havia instituído desde a Páscoa, né? Que tudo que fosse feito ao Senhor eram pães asmos sem fermentos. E o mel, ele fala sobre a autojustiça, por isso que o mel também não pode ser oferecido na oferta de manjares, tá? Já no verso 13, ele diz o que pode. E toda oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E se ofereceres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás a oferta de manjares das suas primícias e espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. Então aqui nós estamos vendo do sal, e sal é vida, né? Sal mantém. Quando os antigos não tinham a geladeira, né? Nossos avós, meus avós eram assim, e talvez muitas das pessoas que também estejam assistindo esse vídeo já passaram por isso, né? Acredito que a minha mãe se lembre disso, e outras pessoas também. Pegavam a carne, colocavam, salgavam essa carne, colocavam essa carne para secar, e o sal mantinha essa carne boa para o alimento, né? Então ele fala, quando você for fazer, coloque o sal, porque o sal, ele representa a manutenção da vida. Então você leva o trigo, a farinha de trigo já morta, mas você coloca o sal, porque a sua vida vai se manter, né? Você vai se manter diante da presença de Deus. E no verso 14 fala sobre o milho verde, né? Então se tiravam os grãos do milho, e também poderia fazer a oferta do grão do milho desde que ele fosse trilhado, né? Desde que ele fosse também moído.
Já no verso 16, é o último verso desse capítulo, diz assim: assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite e com todo o seu incenso, oferta queimada ao Senhor. Amém, glórias a Deus, aleluia. Então hoje nós aprendemos a respeito da oferta de manjar, que assim como o holocausto, assim como aquele bezerrinho também, ele era morto para depois ser queimado e tornar-se um cheiro agradável ao Senhor, a oferta de manjares, que é a submissão, também deveria ser queimada para que subisse um cheiro suave ao Senhor. Não se podia usar fermento nem mel, fermento representando o pecado e o mel da autojustiça. Quem somos nós para nos absolver ou nos culpar de alguma coisa? Sempre falamos que o perdão, ele é muito importante, você se perdoar, né? Mas nós não temos a autonomia de falar eu sou inocente, porque todos nós já nascemos pecadores, né? Nós podemos nos perdoar por alguns erros que nós cometemos, mas jamais podemos dizer eu sou perfeito, sou imaculado, não tenho defeitos. Isso não cabe a nós. Só teve um único homem perfeito que veio a essa terra e foi aquele que deu a sua vida para pagar os nossos pecados. E aquele que nós esperamos o retorno dele, esperamos com uma certa ansiedade para que nós possamos de fato viver no reino da glória do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Vamos fazer a nossa oração? Mantenha essa comunhão diante da presença do nosso Pai. Se você puder, feche os teus olhos e vamos orar ao nosso Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Pai, por tudo nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos, te rendemos graças, Pai. Senhor, te pedimos também, olha, Pai, pelos enfermos, aqueles que estão passando por provações nos hospitais ou acamados em suas casas. Somente o Senhor tem o poder de passar, de curar, de libertar, de fazer um renovo na vida de nossos irmãos. Te pedimos também, Senhor, olha pelos idosos, pelos enlutados, pelas criancinhas, pelos orfanatos, pelos nossos irmãos em situação de rua e por aqueles, Senhor, que a angústia bate na porta deles, que é o desemprego, que o Senhor possa abrir uma porta de trabalho para que eles possam, Senhor, estar trabalhando e honrando, né, todos os compromissos que eles têm em nome de Cristo Jesus. Pai, confessamos, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti, confessamos o nosso amor, confessamos, Senhor, que precisamos da Tua mão na nossa vida, segurando a nossa destra, firmando nossos pés, e Te pedimos assim, por misericórdia, cubra-nos com o sangue do Cordeiro. Pai, por tudo nós te agradecemos e te pedimos sempre em nome, honra, mérito e glória do teu Filho amado, ao qual senta à tua direita, que reina e governa ao teu lado, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Rei, que vive e reina para todos sempre. Amém, glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Deus te abençoe grandemente, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.